E aí eu vou convidar o cacique Carlos Tucano, Carlos Deutiró, de etnia tucana, que vai falar um pouquinho sobre os indígenas urbanos e a diferença de papel do pajé e do xamã. Pode... Quando faltar 10 minutinhos, alguém não vai usar isso? Celso, você vai usar alguma... Você vai usar... Ele vai, Celso vai usar. Deixa eu cacique. Vou chegar só com uma luz aqui. Tá bom. Muita informação. Boa tarde. Apesar que na minha língua existe boa tarde. Eu estou de manhã. Quase que não sei. Bom, eu sou Carlos Tucano. Carlos devido ao nome que o senhor me deram, Tucano devido à minha etnia. Mas meu nome de origem é Deutiró. Nome de origem é passar de pai para o filho dele. Nome é ancestral. Em tradução seria nascido do primogênito. Então eu faço parte do clã mais alto dos tucanos da minha região, o primeiro da aldeia Pai de Cachoeira. Então nós temos hoje. Lili, tem alguma coisa que vai buscar? Aí, atrás do botão, isso. Nessa caixinha branca. Isso, aí dentro. Bom, como qualquer sociedade, nós temos a nossa formação, a nossa sociedade, o nosso povo, como é que funciona na nossa cultura. Vocês podem fazer isso aqui, digamos, eu estou falando de lembrado, já fiz isso. Eu mostrei, né? Então nós temos esse pirâmide e onde está o clã. Qual é o cérebro da sociedade dos tucanos? Onde são formados os grandes Yaiuá. Porque se fala em pajés. Pajé ou pajés. Que não é a nossa língua, é a nossa língua hoje, não é Iai. Iai é o singular Yaiuá, quer dizer, os pajés. Então nós temos aqui o Bioglu, da nossa língua Bioglu, é o chefe maior, o responsável pelo grupo, pela sociedade, do qual ele coordena. Ele não manda, ele não comanda, ele não determina a ordem. Ele simplesmente representa o que a maioria fala, ele ouve, escuta e decide. O chefe. A palavra cacique, para mim, soa muito a americana. Que aqui no Brasil a gente costuma discutir Tuxaua, Murubixaua, como outros grupos determinam. Então ele é o chefe, que nas outras palavras que eu estou colocando é o chefe geral. Depois dele vem o E aí é o nosso líder espiritual. Para formar esse Iai, que é conhecido em Tupi, pajé, eles chamam de pajé. Então, desde o rito de passagem, a partir do momento que ele começa a entender, acompanhar o ancestral dele, que é o pajé, o mais antigo, um dia ele vai ter que suceder.
E aí é sempre hereditário. Ele vai fazer, isso é uma família. O Bioglu e aí é uma família só. Então a formação do Iaí é formada desde jovem. O filho mais velho do Iaí, ele tem outras missões a cumprir. E o filho mais jovem, que ele digamos quase que caçula, ele tem espaço, tem tempo, tem como observar o que o ancestral, como é que ele está curando, como é que ele está sentado, como é que ele está fumando o tabaco dele, como é que ele tem jeito o empadu dele, que é a folha da copa. Então tudo isso está observando, porque ele tem tempo. Então ele já nasce sabendo, né? já vem com esse dom. Ele não precisa aprender muita coisa, ele já tem essa aptidão, a habilidade de inserir nele essa sabedoria. Então ele vai passar mais ou menos entre 10 a 15 anos aprendendo. Quando ele atinge uma certa idade de seus 20, 21 anos, ele já está para suceder os mais antigos. Ele sabe lidar com a cosmologia, sabe lidar com a ciência, sabe lidar com a espiritualidade da pessoa. Ele já observa na pessoa. Ele seria uma espécie de um profeta, em termos bíblicos. Em termos psicológicos, ele seria um mestre, um doutor, psicólogo, um mestre médico, cirurgião. Mas ele não fala, mas ele observa. Então ele sabe, através da cosmologia, através do céu, o que ele vai observar no céu? As estrelas, a lua, o sol, as nuvens. Uma vez eu perguntei para o meu avô, o que o senhor está vendo agora, nesse instante aqui? Ele sentado, fazendo trabalho de fibra, mexendo com as talas, fazendo uma tapinha, uma madeira para pegar peixe. Ele, com sua idade quase 70, 80 anos, ele olhou assim lá no final do universo, assim, ele olhou assim. Meu filho, toda nuvem que anda cai. Certo? Por quê? Porque daqui a pouco vai chover. Está vindo uma tempestade. É uma nuvem pequena. Depois que ele falou aquilo, depois de 3, 4 horas, muita chuva. Isso eu nunca me esqueci, eu tenho 10, 11 anos. Então ele é apto para tratamento, para curar as doenças. Que tipo de doença para curar? O mal-estar, ansiedade. Porque nós não somos eternos. Nós nascemos, crescemos, vivemos, andamos e morremos. Então nós sabemos onde a gente está vindo, onde nós estamos e para onde nós estamos indo, onde a gente vai chegar. E aí a gente vai se encontrar com a nossa ancestralidade em outro espaço. E é simplesmente aqui não me despedir, mas nosso espírito vai estar lá com eles. Então, quando ele um dia vai se despedir, depois que ele parte dessa vida, tudo que era pertence dele, as cuias, as vasilhas, a cerâmica dele, o cachimbo dele, tudo vai ser colocado ao lado dele. Ele está viajando. E aqui é posto aqui no peito dele um pouco de farinha, que a gente se alimenta muito da farinha de mandioca. Para nós, ele estará viajando. Então ele precisa comer a farinha durante a viagem. Todas as vezes que a gente vai, levamos a farinha, o bicho. Na metade do caminho, a gente para, pesca, vai fazer o assado, mas come junto com a farinha do bicho. Então, para nós, eles estão viajando. Então, ele também é detentor de curar com a fumaça. Como que ele cura? Que nós éramos invisíveis antes de chegar a este espaço. Nós não tínhamos esse corpo físico. Nós não tínhamos a língua. Nós não tínhamos essa visão. Nós não tínhamos patente nenhuma.
Então, a partir do momento que ele veio navegando, que vieram navegando através da cobra grande, que você pode falar muito da cobra grande, da criação da futura humanidade, por quê? O Iepahuaca criou a futura humanidade. Através de quê? Através dos trovões, que se chamam de tupã. Então eles têm aqueles barulhos estrondosos, aqueles barulhos enormes, parece que o céu está frio, parece que todo mundo está acabando, né? Mas só que eles não conseguiram administrar o universo que o Iepahuaca criou para nós. Mas só que a gente podia cuidar, porque nós éramos invisíveis. Ele também era invisível, a gente ouve seus barulhos. Então ele fez com que a cobra gigante, do outro lado do universo, porque o nosso universo só era clarão, só era dia, não tinha noite. Então ele criou esses seres conforme a que as pessoas das grandes cidades da vida vão chamar o Oceano de Mar, né? Que nós chamamos de Lago de Leite. O leite é a fonte de vivência, de sobrevivência, que dá força e energia para a outra humanidade, tanto para a natureza como também para os seres humanos e os animais, a flora e a fauna. E conforme eles iam navegando, debaixo da água, a olho nu era uma cobra gigante. Mas sem ser uma embarcação, diríamos um navio. Não. A gente que imagina. Então, conforme ele levantaram para fora da água, esses seres invisíveis foram saindo, colocando aqui no chão, ganhavam esse formato físico, ganhava uma língua, e esse primeiro que desceu ganhava o patente do chão, o máximo. Depois dele deu e aí. Assim foi se formando. Então, para nós, essa é uma ciência. Para a gente poder curar, o página para poder curar, ele tem que saber tudo isso aí. Como é que o ser humano surgiu? Como é que veio parar aqui? Como é que as estrelas refletem? Como é que o sol reflete? Como é que a lua reflete? Como é que ele respira ar pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz? Tudo isso é conhecimento dele. Porque quando a criança nasce, você vê o choro dele. E conforme ele vai saindo do ventre da mãe, ele vai respirando pela boca, pelo nariz, vai rasgando. Ele vai precisando de vida, o novo universo que está chegando. Esse é o papel desse e aí. Depois nós temos o comum. Eu, a cidade, ao longo da minha vida, que eu conheço um pouco da cidade, como é que funciona a administração dos seres humanos na universidade, através da universidade, através da sabedoria que deve adquirir na escola, eu coloco ele no lugar clínico. Como ele não tem a mesma habilidade do Iaí. O Iaí tem o conhecimento mais profundo. Ele tem mais, não totalmente. Pode levar para ele. Ele vai fazer o acabamento que ele começou e ele termina com a água e com a fumaça do tabaco. E ele é hábil, conhecedor de ervas medicinais. O que são ervas medicinais? É para curar reumatismo, dores de cabeça, que a gente não conhece, e doenças físicas. Isso, doenças físicas. Os ferimentos, o machucado. Então ele é detentor do conhecimento das ervas medicinais. Então ele sabe onde está aquelas ervas medicinais, seja em raízes, seja em batata, seja em casca de árvores, que é o conhecimento dele, ou das folhas. Então, com isso aí, ele sabe
dessa área aqui. Nós temos o quarto elemento. Nós temos o baiá. Que aqui nas grandes cidades também eu vi muito isso. Mas, de música, de instrumentos, na escola aqui no Rio de Janeiro, escola de samba, são mestres de canto, tocam, dançam, ritmos, tudo. Então essa é a parte do cabe conhecer tudo isso. Então esses quatro têm a habilidade de ter esse conhecimento desse universo. Eles tiveram que aprender muito, mas só que não aprenderam a escola, que é a via oralidade. Quando eu falo às vezes via oralidade, essa foi a nossa perda muito grande devido não termos escrito e não termos tido documentários, filmados, todas essas coisas. Essa foi a nossa perda. Se esse quadro for embora, de repente, acabou aquela sociedade. Então, essas são as coisas mais importantes. Então, eles pertencem aqui. Eu estou desse lado. Agora, nós temos o segundo. Eles não têm o mesmo conhecimento do que eles. Eles têm a metade do conhecimento que eles têm. Porque eles aqui nunca revelam tudo provavelmente para a sociedade inteira. Porque eles têm que ter esse poder de conduzir a sociedade. Então, eu tenho esse nome, Goethe, que eu pertenço aqui a esse clã, o sábio. Aí nós temos o terceiro. Então esse aqui simplesmente faz parte dessa sociedade. Então ele não tem especificamente uma missão de representação, simplesmente sou membro dessa comunidade. Se eu fosse dessas duas, eu só teria esse nome. Não é. Eu não tenho nenhuma função. Como eu tenho uma função aqui, meu nome completo é Goethe. Você já sabe que eu tenho uma representação muito forte, uma representação clara. Então, essa formação daqui, eles sabem falar, resolver conflitos, manter a sociedade dele em harmonia, sabe manter a coletividade. Então ele tem uma formação muito grande e eles ajudam, eles fazem parte de toda essa comunidade. E quando os encantados que eu chamo, que não chamam pessoas não da nossa sociedade, que vieram do Ocidente, chegaram aqui, viram essa formação, eles vieram com outras ideias, com outras formações, com de outra sociedade. Então eles viram, puxa vida, nós encontramos aqui uma sociedade bem perfeita, eles obedecem tudo o que eles querem. Então eles vieram aqui, instruíram tudo isso aqui, batizaram em nome cristão, vamos falar. E tudo que a gente praticava aqui era pagão. Então deram o nome de João, Paulo, Maria, Auxiliadora, Mateus, por aí foi. Então, eles vieram e disseram, diga para ele o que tu está fazendo aqui é errado. Você diz que é crente e cristão. Essa coisa não é de cristão.
para acabar com isso. E como a gente vivia numa casa só, nossa casa, segundo o etnólogo, cientista, linguista, o Koch-Gründer, Theodor Koch-Gründer, alemão, nos séculos passados, ele mediu a casa nossa aqui, que era conhecida como Casa Grande, Yepavi, a casa da criação, na nossa língua. Em Tupi, ele deu de Paló. Então, a nossa casa era de 69 metros de comprimento, 27 de largura e 12 de altura. Aqui se habitava 15 a 20 famílias, entrou quase 300 pessoas. Então, esse aqui também foi acabado. Então, aí foi feito casas individuais. Aqui acabou a coletividade e virou individual. Deram o nome de povoado. Não era mais Puxala, não era mais Morumixala, deram o nome de capital. Isso era o grupo se chamava capital. Assim foi sucedendo a nossa história. Mas mesmo assim, por mais que jogaram o esquecimento, nós mantemos ainda a nossa cultura, eu falo a minha língua. Eu só não exerço o papel de pajé, porque eu sou muito ruim para isso. Para mim, cuidar de uma vida tem uma responsabilidade muito grande, como estiver. Tem uma responsabilidade que você cuida de uma vida, cuida de uma sociedade que você é o foco, o centro da liderança, da força, da espiritualidade, do seu modo de ser, do seu espelho para ele. Como a gente vê na espiritualidade, é o nosso rosto. A gente vê os movimentos, vemos os nossos peixes andando nas profundezas. Então nós sabemos também que todos os seres que existem na fauna, na floresta, qualquer que seja, ou no céu, na forma de estrela, foram seres humanos, foram pessoas. Então, por isso a gente respeita muito, que eles respeitam a nossa consciência, a nossa visão, a nossa sabedoria. As estrelas caminham pelo nosso calendário, não tivemos calendário escrito, só as estrelas que é, né? Ele vem caminhando lá no, vocês chamam do sul, né? Para não onde começa o mundo, onde dorme o sol. Então, nós temos aqui no sul, espelhando as estrelas. Olha, está vindo o desenho da onça, que foi pelas estrelas. E aqui às vezes se chama de Cruzeiro do Sul, o Samarão, todas as coisas. Então, quando ele caminha, essas constelações, conforme a gente denomina por nomes próprios nossos, ele vem caminhando. E o nosso sábio já prevê que já está anunciando a primavera, anunciando a época de plantio, anunciando a época de enchente, anunciando a época de piração. Então eu vou colocar um desenho de uma raia. A raia, ela vai caminhando. Vamos supor que vai ser a época de enchente. Vamos chegar bem aqui na nossa cabeça, acontece o que foi previsto. Nessa época vai ter muito peixe, aqui vai ser na época da desova dos peixes. Nessa época, os peixes parando, eles estão em festa. Estão bebendo a ayahuasca deles, estão bebendo o cachorro deles, estão bebendo o vinho deles, de pupunho. Estão fazendo grande festa, eles não têm nenhuma proteção naquele momento. Quando os tucanos se preparam para os seus pulsares de rede de pesca, que eles lá embaixo estão fazendo um barulho enorme. Eles já estão quase no lençol da água, já estão quase no metro abaixo. Então, quando a gente pega as nossas redes,
Não pega muito peixe. Eles começam a festa dele às 7 horas da noite, até 8 horas. Aí acaba. Então essa é uma grande festa. Por isso que a gente agradece, além da festa da Rucuri, Capivará, vários nomes que a gente denomina. Então, assim foi formado a nossa sociedade desde a criação da futura humanidade do Sultão. Por isso que a gente fala muito da cobra grande, cobra gigante, cantamos, dançamos, tudo. Então, isso é muito importante. Então, nós fazemos a nossa prática de troca de saberes. Por isso que os casamentos são essenciais para ter a força maior com outros grupos. Porque nós, tucanos, não casamos entre nós. Que se trata-se de irmão. O irmão não se casa com o irmão. Então procuramos de ter relacionamento com outros grupos, como os Tuiuca, Tariano, Miritapuias, Piratapuias, Baraçanos. Por aí, porque aqui corre em mim sangue paterno da minha avó materna, que é Tuiuca, e a avó da minha da materna eu tenho de Baraçanos, de Cubeus. Então eu tive que aprender São Luís. E hoje tive que aprender a falar português para poder vir assim. Então essa é a nossa formação. Os grandes palhaços, os grandes sábios, os grandes curadores, os grandes benfeitores. E também, eu estava falando do seu celular, nós não temos polícia para policiar. A própria polícia é a nossa natureza. A própria natureza castiga, se não fizer correto. Se eles não fizerem certinho, conforme manda a autoridade, ele vai ser castigado. A própria natureza vai castigar. Como que vai castigar? O cérebro dele já pode funcionar mais perfeitamente. Quando ele vai dentro de uma forma remar dentro do rio, ele pode se afogar, porque ele está sem noção. Ele acha que as coisas são muitas cobras do negócio. Ele vai até se imaginando, mas não é. Que ele não cumpriu a série do que ele aprendeu. Só porque sou pajé, eu vou fazer o que bem entendido. Do pajé, e aí, ele também ligou o enfermo que está cuidando. Na época da formação, na época que a gente está fazendo esse tratamento, ele não pode beber coisas líquidos quentes, não pode ter relacionamento sexual, não pode comer coisas assadas. Ele está cuidando daquela pessoa. São doenças gravíssimas da vida. Porque a gente fala da cobra gigante, por exemplo. Esse aqui é o ser humano. Esse aqui parece um saco, mas não é. É a vestimenta, é a pele da cobra. Foi uma armadilha que jogaram nele. Aqui está fácil para tirar. Porque você sempre tira daqui para baixo. Mas se colocar daqui de cabeça para baixo, naturalmente ele vai morrer rápido. Ele está sendo asfixiado. Então, ele aqui tem que ser hábil para desfazer esse mal. Ele aqui, pode até ter esse aqui, porque está sendo fácil, mas esse aqui é difícil. É a lição mais difícil que eu tenho. Tem que ter muito sábio, porque nós temos aqui as juntas, por aqui, que o nosso corpo, o nosso elemento de viver, ele está limpo, como uma linha da água limpa. Porque quando você vai na casa, 1 mês, 2 meses, quando você voltar, vai encontrar cheio de teia, cheio de aranha, algum bicho nocivos, escorpião. O que acontece?
para não acontecer isso, eles sempre estão com cuidado com coletividade, defumando obreiros, no tabaco, em toda a aldeia, todo o povo. Por isso nós temos o nosso conselho de cura. Os mais antigos, eles vão reunir aqui, todos esses grupos, que vão fazer, pensar, avaliar, reavaliar o que está acontecendo, o que está errado, o que está dando essa epidemia, por que está vindo atacar muita bichos nocivos, como jararaca, escorpião, estão tendo uma epidemia. Então eles têm que sempre fazer conselho durante 2 vezes por ano para cuidar de toda a comunidade, toda a sociedade. Então por isso a gente mantém ainda um pouco ainda no lado brasileiro, e devido à internacionalização, eu fiquei pertencendo ao lado brasileiro, e os demais pertencem ao lado colombiano, online. Do lado brasileiro nós não temos quase nada, mas eles mantêm quase que 80%. Então nós mantemos esse, passando do outro lado, porque para nós não tem fronteira. Chego lá, converso com meu irmão maior, meu irmão menor, minha irmã maior, minha prima, falava naturalmente. Nós não temos fronteira, a nossa existência, acredito que nós não temos limites. Você é livre, tem que andar, tem que voar, tem que nadar. É isso que nós aprendemos no passado hoje. Então eu só exerço o comando, a chefia, porque o chefe não é aquele que está aí para maltratar, beneficiar, prejudicando. O chefe é daqui para cima, acima do bem e do mal, não daqui para baixo. É assim que me ensinaram, para você ter saber. Servir, não avançar quando não é necessário, não falar lugar quando não é necessário. Você tem que ser a pessoa firme, forte e decisiva. Então, essa é a tua vida. Eu só cometi um erro na minha vida. Eu fui brincar, minha brincadeira me custou caro. Eu conheci uma jovem período, fizeram uma grande festa de doutora, oferenda de fruta. Aí eu dei que acontece, você é muito bonito. Eu queria me casar com você. Aí como a gente não tem energia elétrica lá, eu fui dormir cedo. 8 horas já estava roncando. Quando foi 9 horas de água, estava acendendo a fogueira, né, para a gente se esquentar a noite, porque faz frio lá. Né? Quando senti do meu lado, um pessoal do meu lado, olha, a menina que tinha falado aquilo, mas não estava falando sério. E ela me levou sério. Aí eu fui pedir socorro do meu avô, aí meu avô disse, eu não quero assim, eu estava brincando. Meu filho, eu não posso fazer nada por você. Esse papel é para você sair da sua e me custou. Então essa é a nossa formação, essa é a nossa realidade. E enquanto a palavra está me chamando de chegar até nós, que não era ideal, mas como eu me dou com muitas pessoas de origem de indígenas, então eu tenho que me informar que a palavra chamada nasceu na Sibéria, na Rússia. Isso eu estive conversando aí em Tocantins com uma russa. Ela também tinha como indígena, eu não sabia que tinha indígena na Rússia. Eu também não sabia que tinha índio aí no Zaire, no Japão. Então com essa relação que eu tenho muitos conhecimentos. Os índios navajos também vieram aqui no Brasil no Brasil 15 anos e perguntaram qual era a origem nossa. Aí eu disse, é boa pergunta. Mas até hoje a ciência também não descortinou essa dúvida de onde nós vivemos. Doutora Márcia, muito obrigado. Anhô. A gente sempre aprende, né? Suas aulas são sempre maravilhosas. Obrigada. A minha língua é obrigada, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa a ele?
pajé para o xamã. A diferença do pajé para o xamã. Bom, eu me acostumei muito com, e aí, como estou falando, eu me acostumei ao pouco, foi já difundido a palavra pajé. Todos os brasileiros têm um nome próprio dentro da sua língua. Pajé, como foi tido o primeiro contato pelos colonizadores, como os vários jesuítas, eles colocaram a palavra pajé. Inclusive, essa palavra pajé, eles também criaram uma língua chamada Nhengatu, uma língua nova, uma língua fácil, uma língua boa, para poder avançar nas comunidades indígenas em todo o país. Tanto que em São José da Cachoeira, na região onde eu nasci em Peruíbe, tem gente ainda que fala Nhengatu. E a palavra xamã eu vi conhecer há pouco tempo, se é uns 20 anos atrás, eu comecei a conhecer a palavra xamã, porque a maioria, aliás, porque se fala mais xamã, eu observei mais para cá, mais para o norte do país, e ainda conhece a palavra xamã. Entendeu? Essa aqui é a diferença que eu estava falando, que me informaram, as pessoas que entendem essas palavras, essa palavra veio da Sibéria. Inclusive eu tirei essa dúvida com uma russa lá em Tocantins de 2014. Entendeu? Que eles praticam uma região muito fria, que eles trabalham muito com cura, da maneira, da forma deles. Entendeu? Eu também não tenho certeza de ser aquilo, porque ela me passou. Foi feita uma tradução de uma pessoa que entendia a palavra dele, ela me passou isso. Eu falei essa informação que eu tive lá em Tocantins de 2014. Eu gostaria de saber, porque não ficou claro para mim, se Tuxaua é a mesma coisa que Murucuxá. Exatamente, são diferenciados. Em várias línguas. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a palavra Deus, Bíblia que fala Deus. Na minha língua eu falei aqui, Iepá, o avô. Eu disse. Os Guarani chamam de Nhanderu. O Deus também. Os xinguanos chamam de Mauicini. Deus também. Se são 306 grupos, hoje são 306 grupos. Deus. Denominações. Denominações. Deus. Muito obrigada. Claro,